pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é José Maria, sou profissional cabeleireiro há 18 anos, especialista em colorimetria e em corte feminino. O tema de hoje, ou melhor, dessa série, é como perder o medo de fazer química. Opa, você de repente não é dessa profissão, mas fica aí que também vai servir para você. Eu vou falar como eu perdi o medo de fazer química e vou dar dicas, 7 dicas valiosas, tá? Para você também perder o medo de fazer química, ok? Mas antes disso, eu quero te contar uma história bem interessante. Me lembro que quando criança, o meu pai trabalhava em um parque de diversão chamado Mutirama, em Goiânia, no estado de Goiás. E era interessante que a primeira vez que eu fui em um brinquedo trem fantasma, de repente você já foi ou já ouviu falar, foi interessante que eu estava morrendo de medo, tá, de ir naquele brinquedo. Porém, como meu pai trabalhava nesse parque de diversão, eu pude ir outras vezes e acabei fazendo amizade com o pessoal que trabalhava na manutenção daquele brinquedo. E é claro que eu pude ver lá dentro daquele barracão, em horário que não estava em funcionamento, eles fazendo a manutenção do material e de tudo que estava acontecendo ali dentro. E ao percorrer todo esse barracão, eu pude perceber que nada mais, nada menos, era apenas bonecos que existiam ali, que faziam os movimentos como se fosse fantasma. O que eu quero dizer para você sobre isso? Depois que eu passei a perceber o que tinha dentro desse barracão, eu começava a ficar do lado de fora, observando as crianças que não sabiam o que ia encontrar lá e começava a rir das crianças, imaginando, meu Deus, que gente besta, que criança boba, vai ter medo de boneco. E eu fiquei ali dias, meses, anos rindo daquelas pessoas e falando, olha que idiotice, pessoas que não estão com medo de uma coisa que não existe. Mas o que eu quero dizer para você? Antes de começar falando das 7 dicas, é isso mesmo que eu quero te explicar. Muitas vezes nós temos medo justamente daquilo que a gente não conhece. As crianças que iam lá naquele parque, como eu fui pela primeira vez, claro que ia ter medo de algo que elas não conheciam. Eu que já conhecia, que já sabia tudo que acontecia ali dentro, como funcionava cada ferramenta ali, automaticamente eu não tinha medo. Então eu ficava ali super feliz em saber, eu sou o cara corajoso, porque eu não vou ter medo de boneco. Assim como muitos profissionais que hoje estão fazendo cabelos maravilhosos, cabelos lindos, espetaculares, como você pode também encontrar lá no meu Instagram, que está aqui embaixo, que é @vitrinejoseoficial, e conferir. Agora, por que muitos profissionais ainda têm medo de fazer química? Justamente porque é um mundo que com certeza ele pode ocasionar grandes consequências. Você tem medo de entrar em um carrinho aonde vai te levar a um barracão chamado trem fantasma, pode não te trazer consequências, pode te trazer aquele medo, aquele frisson, mas depois você sai de lá, você sabe que é uma brincadeira e pronto, e acabou. Agora, um cabelo com química, aonde se você errar a cor, aonde se você quebrar um cabelo, aonde se você ocasionar um problema muito mais grave, pode sim realmente trazer consequências gravíssimas, como processo. N coisas podem acontecer e aí você pode criar um trauma para o resto da tua vida, vai dizer assim, nunca mais eu quero fazer química. Quem nunca já passou por essa experiência, né? Muitos profissionais às vezes se decepcionam e até decepciona com a profissão justamente por esse ponto de vista, ou por ter ouvido falar de profissional que já quebrou cabelo, ou por ter ouvido falar de clientes que já processou algum salão, ou até mesmo de ter passado por alguma experiência, de ver um cabeleireiro ali do teu lado fazendo uma química e detonar um cabelo, ou de você mesmo ter feito achando que tinha feito perfeitamente e no final não foi o resultado que você esperava, mas
esse vídeo e essa série serão 4 vídeos. Nesse vídeo eu vou falar apenas um, tá? E nos próximos 3 eu vou classificar 2 por cada vídeo, para que a gente possa realmente compactar e fazer um trabalho bem bacana. Então, se eu fosse você, assistiria os próximos 3 vídeos na sequência dessa série, tá? Para você entender quais são os 7 passos que eu fiz na minha vida que me fez perder o medo da química. Primeira dica: conhecer bem o produto. Professor, por que eu estava com a impressão que você ia falar sobre isso? Claro, não é impressão, é porque eu falei a minha história para vocês. Eu contei um pouquinho do que acontecia na minha infância. Eu conhecia bem o produto que muitas pessoas não conheciam, muitas crianças não conheciam. Ah, professor, essa é fácil, porém, essa eu já sabia. Sério? Então vamos lá. Eu estou aqui com um produto que é um pó descolorante. Aí você fala, poxa, professor, o pó descolorante eu conheço, que eu uso, porque eu uso no meu dia a dia. Ou, de repente, eu não conheço, mas o que eu vou usar, eu vou conhecer. Verdade? Então vamos lá. Composição do produto. Eu vou falar aqui uns nomes muito estranhos. É claro que você vai falar assim, professor, eu preciso mesmo aprender sobre isso. No finalzinho eu vou te explicar se você precisa ou não. Vamos lá. Composição. Sódio silicate, potássio de persulfato, amônia de persulfato, que na verdade é o contrário, né, que é persulfato de amônia e persulfato de potássio, né, persulfato de sódio, que mais? Magnésio, trisilicate, talco, parafina, parafina líquida, sódio e aí vai. Aí tem EDTA, tem várias outras coisas, né? Tem o perfume, tem a queratina. Professor, por que eu tenho que aprender a composição do produto? Não, primeiramente eu vou te explicar um negócio. As minhas aulas eu gosto de ser aula que tenha aula de seja dinâmica, algo que você pode lembrar e nunca mais esquecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece todas as peças do teu carro que você dirige ou que você vai, de repente, para o trabalho, do ônibus, sei lá, o motor, por exemplo? Não, né? Você não conhece tudo, mas você sabe como funciona. Por exemplo, um carro, como funciona? Se não tiver gasolina, não funciona, né? Por exemplo, se você não ligar a chave e não tiver gasolina, não funciona. Se você não ligar a chave, não tiver gasolina e não acelerar, ele não vai ser do lugar. E antes de acelerar, se você não colocar a marcha, muito menos aí, se ele não tiver com os pneus todo calibrados certinhos, também não vai funcionar. Tem várias etapas para esse carro vir a funcionar. Mas se você perguntar a qualquer motorista que não seja mecânico, ele não vai saber o que tem tudo naquele carro, mas ele vai saber o principal, como fazer aquele carro funcionar e levar ele e trazer com segurança. É isso que eu quero dizer sobre conhecer bem o produto. Se você não conhecer o básico do teu produto, você não pode manusear ele. Professor, eu sei o básico do produto, por exemplo, essa fase de pegar o pó descolorante, o OX, misturar, eu sei. Sério, é interessante que muitos profissionais devem estar pensando isso. Isso eu sei fazer. Eu sei misturar o pó descolorante com o OX e sei aplicar, ok. Mas sabia que tem muitos profissionais, e eu vou dizer para vocês que são praticamente quase 80%, que não sabem o que é 1 por 1, 1 por 2, 1 por e meio, não sabem que é necessário usar balança para fazer a medição do produto do OX com pó descolorante? Então, essa primeira dica que eu vou te dar é por isso mesmo, que você precisa estar atento a essa questão. O químico, quando fez esse produto aqui, o que aconteceu? Ele entendeu que a quantidade exata de cada produto que eu falei para vocês colocado aqui dentro era necessário, e ele mediu, e ele calculou, e ele fez corretamente. Para quê? Para que você fosse lá e fizesse de qualquer jeito? Não, para que você fosse lá e fizesse como é necessário ser feito, para que no final o resultado saia bem feito. Gostou dessa aula? Achou interessante? Viu como é bacana a gente usar alguns métodos de pensamento sobre o carro, pensamento da nossa infância, por exemplo, usar a roda gigante, que tem muitas pessoas que têm medo? Então, é isso que você vai encontrar na minha plataforma de cursos de colorimetria. Eu fiz ela muito carinho, muito especial para você, e eu uso muito essa metodologia de ensinamento, de como ensinar você a
pensar em algo e jamais esquecer do conhecimento. Então, a primeira dica é você conhecer o teu produto. Você conhece o teu produto? Não. Então, procure conhecer, converse com o técnico, converse com o vendedor, converse de repente até com a empresa que fabrica, procure pesquisar mais como manusear o teu produto corretamente, tá? E não esqueça que nós temos mais 3 vídeos e eu vou dar mais 6 dicas importantíssimas. E as 6 dicas vai vir recheada com coisas bem legais. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês algo fenomenal, tá? Surpresa! Então, fique ligado aí, nos próximos 3 vídeos, com certeza vai te surpreender bastante. E eu te espero lá.